Boa noite. Vamos estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor. E tá lá, eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias, em Êxodo, capítulo 20, versículo 19. Êxodo, comecinho da Bíblia lá, facinho. Capítulo 20, versículo 19. Amém. Glória a Deus. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nesta hora nós queremos te bendizer, te agradecer por mais um dia, Senhor, que o Senhor concedeste às nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de estarmos reunidos em Teu nome, como corpo de Cristo, como família, como filhos de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus. E Espírito Santo, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, possa trazer mais entendimento, possa nos fortalecer, nos alimentar nesta noite. Repreende das nossas mentes tudo aquilo que nos faz, Senhor, meu Deus, ficar saindo fora do objetivo que o Senhor tem para conosco nesta noite. Nos ajuda a nos concentrar, a estar olhando para o alvo, a estar olhando para o Senhor Jesus, a estar tentando buscar compreender a Tua palavra e o que o Senhor quer falar conosco. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Ai, gente, eu não aguento não. Eu já estou com dor de cabeça. Aí essa luz aqui mata qualquer indivíduo, né? A vida na unção. Parece que foi ontem que eu comecei esse mês. Eu levei um susto. Eu comecei, foi a primeira unção da vitória, e hoje é a última unção da vitória. Os dias estão se abreviando mesmo, como diz a palavra de Deus. Está passando como um flash. Então, aqui a gente vai falar da vida na unção. Primeiro momento, quando eu comecei a meditar nessa palavra, a pensar sobre unção da vitória, sobre a unção em si, eu fiquei pensando sobre o peso da unção, sobre a responsabilidade que nos é dada quando temos essa unção sobre as nossas vidas. Mas, para ficar algo mais leve, a gente coloca o tema vida na unção, para a gente ficar mais tranquilo, receber melhor. Mas que vocês entendam que é um peso mesmo, e eu entendi isso. Porque há uma responsabilidade em termos essa unção sobre as nossas vidas, Todos querem ser cheios da unção. Quem não quer ser cheio da unção? Todo mundo quer ser cheio da unção. Quem quer unção aí? Levanta a mão. Lógico. Quero ser cheia da unção de Deus sobre a minha vida. Se te perguntarem isso, sua resposta eu tenho certeza que vai ser sim, eu quero. E precisamos detectar, desejar e buscar sempre pela unção de Deus. Moisés era esse homem cheio da unção de Deus. Se você for lá em Êxodo 19:11, na primeira parte vai dizer, sabe o quê? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Face a face com Deus. Esse era Moisés. Então nós entendemos que era um homem cheio sim da unção. Falava face a face, Deus falava com ele como se fosse seu amigo. Como eu estou falando com você. Parece tão simples, E eu vejo esse homem cheio da unção, pois tamanha era a intimidade de Moisés para com Deus. Mas a história de Moisés não começou no Monte Sinai. A história de Moisés não começou quando ele foi ali e obedeceu uma determinação do Senhor e abriu o Mar Vermelho. A história de Moisés começou já quando ele nasceu. E houve livramento quando ele nasceu.
A história de Moisés é uma história conhecida. Glória a Deus. Porque ele tinha um decreto de morte. Se a gente for falar rápido, quando ele nasceu, havia um decreto de morte para matar os meninos naquela época. E a sua mãe o escondeu e ele assim teve um livramento de morte. Teve um conflito na vida de Moisés quando ele entendeu, eu não sou egípcio, eu sou hebreu, e agora? O que é que eu vou fazer? Então teve livramento, teve conflito. Então não começou quando foi lá na sarça e ele olhou aquela sarça queimando e a sarça não se consumia. Não foi ali que começou a história de Moisés. Foi uma história também que teve renúncia. E aí? Sou cúmplice da escravidão do meu povo? Ou vou viver um chamado de Deus? Ou vou falar, não, eu sou hebreu, eu não vou compactuar com isso. Eu vou deixar todas as regalias que há no palácio e vou assumir quem eu sou. Então houve conflito, houve livramento, houve renúncia. E tudo isso, essa primeira parte, você acha lá em Êxodo no capítulo 2, né? Então teve um caminho para ser percorrido. E ele começou a percorrer este caminho. E assim desfrutar da intimidade com Deus, estar na unção, ser cheio da unção, viver as experiências trazidas dessa busca e dessa unção que havia sobre a vida dele. Mas olha até sair do Egito, tudo que ele viveu. E o primeiro tópico é a busca. Se você for lá em Jeremias, capítulo 29, 13, fala assim, vocês vão até lembrar, porque é um versículo conhecido, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando me procurarem. Se não procurar, não encontra, não é? Você lembra daquela mulher que perdeu a dracma e ela foi para todo lado, futucou todo canto, mas ela procurou, porque era precioso para ela e era importante achar. Então tem que ter busca para ter unção. É possível que o nome do sogro de Moisés, e isso é algo até interessante, porque ele saiu do Egito e foi para onde? Foi lá para Midian, deserto de Midian. Se você quiser ler, se aprofundar, como que foi que ele parou na casa do seu sogro. Ele estava percorrendo um caminho. E o significado, alguns dizem que o significado do nome do sogro de Moisés, que em algumas palavras, algumas bíblias não está escrito Jetro, mas Jetro significa preeminência, e tem algumas bíblias que, como a minha, está escrito Reuel, que significa amigo de Deus. Moisés sai fugido do deserto, do Egito, vai para o deserto de Midian e é acolhido na casa de um homem que tem o significado amigo de Deus. Continua uma história. Continua-se o quê? Uma busca. E ele foi acolhido ali por 40 anos na casa desse homem. Casou, teve 2 filhos. E um plano continuava a se concretizar através e na vida de Moisés. Então, ser cheio da unção, tem que buscar. Precisa querer, verdadeiramente querer, de coração querer, de alma, viver nessa unção. Precisa buscar para que a unção se manifeste através das nossas vidas. Imagina se Moisés chegasse
cara a cara com Faraó, sem busca, sem preparo, sem experiência com Deus, sem unção. Como que seria? Morte, acredito eu, né? O tema do ano é qual? 1 João 2,20. Mas vocês possuem a unção que vem do Santo e tendes conhecimento de todas as coisas. Vocês possuem a unção. Está à disposição. Deus já nos fala através da palavra dele que nós possuímos. Mas será que ela se manifesta ou transborda se nós ficarmos igual uma planta parada? Não, é fotossíntese. Paro, medito e ela vai transbordar através da minha vida. Ou você tem que se movimentar, fazer algo. Precisamos sair do lugar do comodismo, do conforto do palácio, para possuir e para transbordar e para que essa unção se manifeste através das nossas vidas. Tomo posse que possuo, o que tenho feito com isso? Pergunta que eu meditei e fiquei pensando. Mas vocês possuem a unção. Amém. Glória a Deus. Bruna, você possui a unção. E aí? E agora? Essa unção que o Senhor fala que eu possuo e que vem sobre a minha vida, que está em mim, é para quê? Para ficar aqui a um palmo só de mim? O que tenho feito com a unção que o Senhor tem dispensado sobre a minha vida? Tenho pelo menos pensado sobre esse tema. Já estamos em setembro. Temos pensado, mas vocês possuem a unção. Que unção? Tenho buscado entender o que é ter unção. Tenho compartilhado dessa unção com outros. Já são 9 meses que o Espírito Santo, nas ministrações, nos confronta a entender sobre unção. A cada mês no culto Conexão é um tema. Já teve unção do amor, já teve unção da cura. Agora estamos encerrando unção da vitória. O que tenho pensado sobre isso? Tenho buscado, tenho me movimentado. Tenho ficado parado. 2 Crônicas 15, de 1 a 2, fala: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, que era um profeta de Deus, e falou assim. Ele saiu, para se encontrar-se com Asa e lhes disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Falei: Senhor, que isso? Se o buscarem, Ele deixará que o encontre. Está vendo que sempre tem assim? Se você buscar, se você procurar. Então precisamos nos movimentar para possuir, tomar posse, para ser cheio dessa unção de Deus que está à nossa disposição. Podemos viver coisas extraordinárias, mas precisamos nos movimentar. O povo nesse momento aqui deste texto estava lá na rebeldia. Não tem muita diferença. Eu fico pensando às vezes, mas lá aquele povo fulano era assim e desobedecia e tinha outros deuses no meio do povo e serviam a outros deuses e Deus ficou um tempo sem falar com eles.
Tem deuses, irmãos, não é só imagens. Nós criamos deuses para nós. Pode ter vários nomes. Vários. Aí vai você e o Espírito Santo, né? Mas o importante é que o nosso Deus continua a nos deixar achá-lo, se procurarmos. Glória a Deus, que a misericórdia dele não tem fim e se renova todos os dias. Porque assim, quando procuramos, quando queremos buscar, quando saímos do comodismo, quando nos entregamos, podemos viver essa unção que temos sido ministrado. Podemos viver e transbordar na vida de outros também essa unção da vitória. Eu vou nas quartas-feiras e recebo a unção da vitória. O que tenho feito com isso? Tenho orado mais pela minha família. Tenho pedido, Senhor, me deixa transbordar dentro do meu local de trabalho, na minha faculdade ou na minha escola. E também precisa, que é o segundo tópico, estar preparado para receber a unção de Deus. Em Êxodo 3:4, quando se busca a linha de tempo de Moisés, quando você vai olhar a história dele, acredita-se que ele ficou em Midian por 40 anos. Moisés saiu do Egito, fugido, foi para lá e ficou lá o quê? Uma semana, voltou, agora vamos sair do Egito. Não, foram 40 anos. E eu creio que isso foi um preparo de Deus para que ele pudesse estar apto a chegar ali à frente de Faraó e viver tudo o que esse homem viveu. Quanto tempo de preparo para viver tudo que ele viveu extraordinariamente com Deus, face a face, como se fala com amigo, Moisés falava com Deus. Como estar preparado? Se você estiver preparado, se eu estiver preparada, ele fala face a face ainda conosco, como se fala com um amigo. Não preciso ir atrás de ninguém. Não preciso de ninguém apontando para mim. Porque o próprio Deus ainda fala com o homem. E está na palavra, Deus fala com o homem e o homem fica vivo. Então não tenha medo como o povo teve e falou assim, não, Moisés, deixa Deus falar com você. Tenha coragem e fala, Deus fala comigo. Me prepara. Porque eu estou te buscando e é isso que eu quero viver. Na tua presença, uma unção sem medida. É estar preparado, é estar reparado, transformado. E demanda tempo. E é isso que a gente não... Acho que o mundo agora, né, tudo tem que ser de flash. Em segundos. Mas estar preparado para ser cheio e transbordante da unção de Deus, viver a unção da vitória, precisa de tempo. Mateus 9:17 fala assim, nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres velhos e entorna-se o vinho. E os odres, que somos nós, vamos colocar assim, estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Se tiver rasgado, vai sair. Vai embora. Precisa de preparo, estar sem rachaduras, estar íntegro. É muito sério isso quando nós falamos isso. Mas vocês possuem a unção vem. A Bruna está rachada, a Bruna está com buraco, está quebrado, o odre, e vai embora. Somos esses odres, esses recipientes. E como nos encontramos?
Sou um odre. Sou um recipiente que está recebendo a unção de Deus. Como eu me encontro? Olhe para dentro de mim, olhe para dentro de você. Fala, Espírito Santo, tem rachadura? Tem algo rasgado que está fazendo simplesmente, que está desperdiçando? A unção tem se esvaído porque há rachadura, porque tem buraco. Todos os dias ela vem, mas o odre está velho, não está preparado, não está renovado, não está transformado, não está íntegro. Mas todos os dias ela está à disposição para nos encher. Recipiente quebrado e furado não vai transbordar. Não transborda. Pega um pote furado, coloca água lá dentro. Vai ficar, não vai ficar. Vai sair, vai tudo embora. Mas quando se busca, se prepara, aí a unção se manifesta. É cajado que vira serpente. Moisés viveu isso. É lepra sendo curada. É mar sendo aberto. Quando estamos preparados e cheios da unção do Senhor. Nos preparamos para tantas coisas e eu pensei sobre isso. Se você tem uma prova, você faz o quê? Você vai estudar. Se você não estudar, você vai mal na prova, né? Se você tem um concurso para prestar, você vai se preparar há muito tempo, vai se enfiar ali nos estudos, vai ver videoaula. Se você vai para um trabalho, né, novo ou vai fazer uma nova função, também você se prepara, você busca. Se você vai louvar a Deus, há ensaio. Se vocês vão dançar, vocês ensaiam e de forma até constante e repetitiva para apresentar o melhor. Então, é preparo. Quando a pessoa vai casar, ela se prepara. Quando ela vai ter filhos, geralmente é o ideal, ela se prepara. E por que não nos prepararmos para receber a unção que vem do céu? Mas como temos nos preparados para sermos cheios da unção? O que temos feito? Como temos nos movimentado? O que temos buscado? Olhando para Moisés, tirando o tempo que ele ficou com a mãe dele, o tempo que ele ficou no palácio. Foram 40 anos, mas nós queremos o quê? E eu já estou encerrando, tá, irmãos? Mas nós queremos em 40 segundos, nas orações rápidas, nas leituras sem meditação, nos meses sem consagração, nas adorações rasas, estarmos preparados para sermos cheios da unção. Compartilho o que veio como cajado em cima de mim. Como viver o que Moisés viveu? Não posso viver. Posso viver os milagres. Só que eu quero viver a unção, eu quero ser cheio dela, mas eu não quero me preparar. Mas vocês possuem a unção que vem do céu. Que vem do Santo. Nós possuímos ela. A unção profética, a unção da fé, a unção da libertação, a unção da felicidade, a unção da família, a unção do amor, a unção da prosperidade, a unção da cura e a unção da vitória, nós possuímos e está à nossa disposição. Sobe um monte, busca, se prepara, não tenha medo, porque o extraordinário e o sobrenatural é o que Deus tem preparado para realizar nas nossas vidas. Se coloque de pé nesta noite. E hoje é o último dia da unção da vitória.
que hoje nós venhamos querer que venha sobre nós a unção da vitória em nos preparar e buscar viver o extraordinário com Deus. Subir ao monte é busca, é movimento, é sair do lugar estático, é sair do comodismo, de se conformar. Fulano viveu isso, ciclano, não, nós também queremos, eu quero viver. Eu quero que o Senhor fale comigo como aquele que fala com um amigo, que fale face a face, não precisa de intermediário, o Senhor ainda fala com o homem. Então hoje é a unção da vitória para que você possa buscar isso. Senhor, eu quero ser esse odre novo, para que a unção desça sobre mim e transborde naqueles que eu tenho colocado diante de ti. Ainda pode-se impor as mãos, e isso acontece no nosso meio, e os enfermos serem curados. As portas serem abertas. Por quê? Porque há unção no nosso meio. Porque Deus está aqui. E o Espírito Santo continua ainda por um pouco tempo nessa terra. Então, que possamos nos movimentar e buscar, porque ainda podemos achá-lo. Nos preparar e estarmos íntegros para sermos cheios. Tem salvação na sua casa, precisa de salvação. Você é esse odre cheio da unção de Deus para orar, se estiver preparado, e expulsar demônio.